Bora lá, gente, dar continuidade. A primeira coisa que eu preciso dizer é que nós vamos tocar agora em dois polos completamente antagônicos, tá? Dois polos espinhosos, inclusive, cada um ali no seu aspecto fundamental. Eu vou agora discutir com vocês esse livro aqui, que faz parte dos bônus, né? Do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e também, porque se transformará ali uma espécie de antagonismo, né, de expressões, né, de funcionamentos, digamos assim. Esse livro aqui, tão, enfim, tão complicado quanto do Christopher Hitchens, né? O Christopher Hitchens, ele era um autor best-seller, né, super conhecido, tipo o Richard Dawkins, que também é conhecido por ser ateu e etc, enfim, por ter vários escritos a respeito disso, e com críticas muito ferrenhas assim, ao próprio cristianismo. E na contramão disso a gente tem o C.S. Lewis, que foi ateu, né? O C.S. Lewis, quase ninguém fala disso, mas o C.S. Lewis, ele foi ateu e depois se tornou assim, um cristão, né, completamente dedicado à causa, etc. E aí eu vou abordar um pouquinho dos dois e ver de que maneira a gente pode trabalhá-los aqui nas suas respectivas diferenças, né? Que eu acho que vai ser importante, inclusive, trazê-los aqui para mostrar de que maneira esse antagonismo ele aparece aqui, sobretudo nessa relação que a gente está falando, está estabelecendo aqui com a própria religião, né? Do que significa e tal. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer aqui para vocês, que muito embora sejam antagônicos, assim, na sua perspectiva, né, no que eles querem trabalhar, etc., eu sugiro veementemente a leitura de ambos. Assim, seja você muito cristão, ou seja você muito ateu, ou agnóstico, ou qualquer outra coisa, você não sabe nem para onde você está indo, nem de onde está vindo, não tem problema não. Leia os dois autores. E leia exatamente essas duas obras aqui, tanto do C.S. Lewis quanto a do Hitchens, porque, primeiro de tudo, eles escrevem muito bem, né? Então acho que isso é um ponto importante porque eles nos aproximam de determinada maneira da própria literatura deles através de uma leitura que a gente tem, né, de uma escrita que eles têm, que é um deleite ali pra gente, né, pro nosso próprio processo ali de leitura. Então, tanto um quanto o outro escrevem muito bem, né? Claro que com estilísticas distintas, mas escrevem muito bem, fazem com que o leitor ele tenha acesso assim direto ao que eles querem dizer, né? O que eles querem colocar ali para que a gente consiga, perdão, entrar em contato, né? Então, isso aí é importante também, né? O Hitchens, ele é mais, assim, sarcástico, né? Ele é mais, assim... Como é que eu posso dizer isso pra vocês? Ele é mais ácido, acho que até mesmo pelo tema que ele aborda, essa acidez é quase que inerente, de fato, né? Você basicamente dizer que a religião ela envenena tudo, né? Esse é o subtítulo, inclusive, né? Como é que a religião envenena tudo? Já é um tema espinhoso de antemão, né? Porque ele está basicamente se referindo às religiões, sobretudo o cristianismo, é certo, mas às religiões de modo geral, né? E, enfim, pelo próprio assunto aqui que o C.S. Lewis vai trabalhar, não há necessidade dessa acidez e também talvez não faça parte do próprio estilo dele. Então o C.S. Lewis ele tem uma coisa interessante porque ele foi convidado para falar numa rádio, né, durante a guerra, inclusive, ele foi convidado para falar sobre o cristianismo, né? E por isso que ele produz esse material aqui, né? A partir dessas entrevistas que ele tinha ali, né? Sempre de maneira recorrente na rádio, ele foi montando esse material para depois produzir o livro. Então, fala aí para as pessoas que estão perdendo sua fé, fala aí para as pessoas que estão desacreditadas, etc. Fala aí do que é o cristianismo de fato, para que você possa dar novamente, sei lá, um gás aí, né, para fazer com que as pessoas se voltem novamente para absolutamente tudo isso. Então esse é um ponto também interessante e fundamental da gente pensar no final das contas. Bom, eu vou aqui me voltar, senão eu vou me perder, né? E eu tenho aqui um tempo pré-determinado para que eu possa falar de ambos. Eu vou aqui me voltar para o que eu anotei, né, para vocês. Então a gente está falando aqui do ano de 1942, né, do C.S. Lewis, né, do momento em que ele produz de fato esse material. Então, novamente,
Então, novamente, ali naquele momento de guerra, de fato, em que as coisas estavam completamente deterioradas, né? Em que, enfim, se perdeu ali muito, inclusive, da esperança, de uma crença em alguma coisa a mais, transcendente, etc. E aí o Lewis ele vem para apontar, né, quase que uma bússola ali para que a gente possa para que a gente possa voltar novamente para aquele lugar, inclusive, que nós nunca deveríamos ter saído, segundo o entendimento dele. E ele vai fazendo vários pontos, é bem bonito o livro, assim, salvaguardando aí as suas proporções, mas o livro, ele é bem bonito na maneira que ele vai escrevendo, né? Então, ele quis fazer exatamente isso, né? Ele quis fazer ali quase que um dicionário do que é o cristianismo, do que se acredita na fé cristã e etc. Então eu vou ler só para vocês ficarem aguçados e quererem de fato procurar ir atrás desse livro. Olha só os títulos, né, dos capítulos que ele vai ali direcionando. Ele vai dividindo, na verdade, em vez de capítulos, ele coloca livro, né? Livro 1, livro 2, livro 3, aí dentro dos livros tem sub-itens. Então eu vou pegar só os principais, né? Então, livro 1, o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Eu vou falar sobretudo sobre isso aqui, né? Isso e mais o capítulo da psicanálise. Livro 2, no que acreditam os cristãos. Livro 3, conduta cristã. E livro 4, além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade, né? E aí, dentro disso, ele vai falando de outros aspectos. Mas eu vou me delimitar sobretudo nesse primeiro capítulo, né, que é o que me importa aqui para vocês, e também no livro 3, salvo engano, o livro 3, espera lá. Isso, no livro 13, que ele vai falar da conduta cristã, porque dentro desse livro aqui, ou seja, dentro desse capítulo aqui, ele vai dedicar um sub-item à psicanálise diretamente. Então isso também me importa aqui para que a gente possa discutir, beleza? Aqueles que são estudiosos de uma cosmovisão cristã, né, aqueles que são estudiosos de uma teologia de fato, sabem que o Lewis, ele comete muitos erros teológicos de fato. Isso é um ponto pacífico, né, de todo mundo que estuda teologia de fato, que estuda os escritos e etc, as escrituras, né? Então eu preciso alertar vocês que, sobretudo vocês que têm aí um entendimento muito profundo no que é a teologia, etc, vocês podem perceber na leitura desse livro que o Lewis ele comete muitos erros. Mas, segundo as pessoas que eu fui consultar, inclusive, né, que são estudiosos dessa área, falaram que não são erros assim cabais, né, que vão simplesmente suprimir o intuito da leitura, que dá para que você possa acompanhar, mesmo com esses erros ali pontuais que ele vai cometendo no final das contas. E o que eu queria que vocês entendessem? Que aqui o Lewis ele nos ensina sobre a vida cristã e como devemos olhar para o mundo a partir de uma perspectiva cristã. Tá? Esse é o intuito dele. Não à toa eu coloquei esses capítulos, né, esses livros ali que ele vai deixando, para que vocês possam acessar basicamente o que ele quis fazer com esse material, que era basicamente transformar isso num glossário, né, geral do que é o cristianismo, do que é a fé cristã e de quais são esses principais pilares, inclusive trabalhados pela fé cristã. Então, temas como moralidade sexual, casamento cristão, perdão, o grande pecado, fé, caridade, esperança são temas que o Lewis vai trabalhar aqui no livro dele, né? Um dos pontos fundamentais que também me interessa aqui, porque ele vai fazer uma digressão ali sobre a realidade no sentido filosófico, ele vai tocar em pontos que são importantes aqui pra gente, e por isso que eu tomei, inclusive, esses pontos, porque ele vai, sobretudo no primeiro capítulo, né, falar dessa lei natural e vai dizer o seguinte: olha, nós temos leis que são universais, que não interessa o momento em que nós estejamos inseridos, não interessa a cultura em que nós estejamos inseridos, isso sempre se transformará em algo universal. Por isso que ele fala de uma lei natural. E para ele, o que são basicamente, né, as leis naturais, né? Quase que uma régua moral, né? Uma régua da moralidade. Basicamente, essa lei natural é algo que todo mundo conhece e todo mundo sabe que é certo ou que é errado. Não interessa o local onde você esteja inserido. E quando eu digo todo mundo, a maioria ali naquele processo sabe que é certo e que é errado. Então, por exemplo,
até as pessoas que tentam, pra ele, né? Até as pessoas que tentam relativizar o certo e o errado, o moral e o amoral, quando elas são tocadas nesse ponto, elas também sofrem as consequências e questionam. Então, por exemplo, eu tô aqui na rua andando e eu olho pra alguém, não gosto da cara dele e vou lá e dar um soco. Não gosto dele, fui lá e bati nele. Ponto. Só que isso, se nós tentássemos relativizar, a gente poderia pensar, não, mas é porque ela não gostou dele, então tem um motivo, e etc. Só que isso tá errado, porque houve uma injusta agressão a alguém. Você não pode agredir alguém só porque você não vai com a cara dele, só porque você não gosta da cara dele, você nem o conhece, ele não fez nada diretamente pra você. Então tem um crivo moral pra ele, né, ele coloca dessa maneira, que nos impede de funcionar de determinada maneira. Por quê? Porque é algo que é universal de entendimento. Ainda que você tente relativizar, quando isso bate em você, literalmente, por vezes, né, como nesse caso, você vai lá requisitar os seus direitos, porque isso é injusto, uma agressão injusta e não deve ser executada. E o Lewis vai falar que isso é algo que nos acompanha, que é um processo natural, de fato. Essa lei moral é uma lei natural, no final das contas. E a grande questão dele é exatamente essa, né? Que se existe uma lei natural que já estava lá de maneira intrínseca, teve um criador que nos proporcionou ela, e para ele é a figura de Deus. Então, isso vai completamente na contramão, né, da psicanálise, do que a gente já viu, inclusive, até aqui. Não vou retornar para esses pontos, mas eu estou falando justamente desse livro para que vocês possam pensar frente a tudo isso que a gente já estudou lá nas aulas anteriores, né, sobre o futuro de uma ilusão. Então, pensem como é que isso ficaria, por exemplo, para o Freud ali no futuro de uma ilusão, como é que ficaria para o Freud de maneira geral. Essa noção de que o Lewis acredita que teve um criador anteriormente que veio e nos brindou ali, né, com aquele entendimento naturalístico de como é que nós deveríamos funcionar ou não, de alguma maneira. E aí, só para que eu possa finalizar esse primeiro momento, porque eu quero realmente tratar de outras questões com vocês, especificamente nesse capítulo ali que eu falei, né, que ele vai dedicar um momento para falar da psicanálise estritamente, né. Mas tem uma questão interessante, porque o Lewis ele faz uma distinção, né, entre instinto, do que é o instinto para ele, né, o instinto humano que para ele existe, no final das contas, e essa lei natural. Então, o instinto ele é um produtor, na verdade ele é um produto da vontade. Ele está basicamente aqui fazendo uma relação entre eu desejo tal coisa, eu quero obtê-la, mas talvez ela não me convenha, né? Tem até uma frase que é assim, né, que não sei, enfim, basicamente tudo é válido, mas nem tudo convém. É basicamente assim a frase, vocês devem saber. E em contraponto a esse instinto que ele vai trabalhar aqui, tem a lei natural, né? Tem essa moralidade ali intrínseca, que é o que nos ajuda a julgar frente aos instintos. Então os instintos eles existem para ele, né? Só que nós não podemos, porque o usufruir desse instinto de maneira direta e a todo instante, porque o instinto ele é o produto da vontade. E eu não posso simplesmente exercer essas minhas vontades, né? Elas têm que ter um limite. E o que nos freia, no final das contas, frente a esses instintos, para o Lewis, é justamente essa lei moral, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês. O segundo está dedicado exatamente nesse capítulo aqui, deixa eu pegar para vocês, que se chama Moralidade e Psicanálise, tá? Então, para quem quiser acompanhar, para quem tiver o livro aí, é nesse capítulo aqui agora que eu vou me dedicar, basicamente, para que a gente possa fazer algumas, enfim, questões aqui, que a gente possa discutir aqui algumas questões, né? Primeiro de tudo, ele vai falar estritamente nesse capítulo sobre a psicanálise, na verdade, não é sobre a psicanálise que ele acredita que existe. Eu vou falar isso bem claro aqui para vocês, porque ele comete milhares, em pouquíssimo espaço ali de tempo, ele comete milhares de equívocos do que significaria, do que é de fato a psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana, que é a que ele se dedica aqui a supostamente discutir, né? Então, esse primeiro ponto aqui que eu selecionei pra gente discutir, olha só o que ele vai falar. Primeiro, já que a moralidade cristã reivindica ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem,
né? Isso ele tá falando lá da moralidade cristã, do qual é o exercício dela frente à própria existência humana. Acho que você gostaria de saber como ela se relaciona com outra prática que parece fazer uma reivindicação semelhante, a psicanálise. Bora parar aí somente um instante. Eu não sei de onde é que ele tirou que a psicanálise reivindica uma prática semelhante que seria colocar a máquina humana em ordem. Se essa ordem que ele está falando é uma elaboração de conflito, ok, mas ainda está deslocado aqui o modo como ele se refere. Agora, se essa ordem é uma ordem moral, meu Deus, não. Pelo amor de Deus, não. O Freud deve estar Não, não tá, porque ele foi cremado, né? Mas se estivesse no túmulo, estaria se revirando ali no túmulo. Porque é um assinte para a psicanálise acreditar que há uma moralidade, né, que possa ser colocada em curso através, inclusive, das próprias técnicas psicanalíticas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar aqui com vocês, né? A gente viu muito bem isso lá no Futuro de uma Ilusão, que vai completamente na contramão de absolutamente tudo isso. Mas o Lewis, ele continua, ele diz o seguinte: neste momento, é preciso estabelecer uma diferenciação muito clara entre técnica e teorias médicas reais dos psicanalistas e a visão filosófica geral do mundo em que Freud e alguns outros pensadores acrescentaram a ela. Esta última, essa visão, a suposta visão filosófica, que eu não sei de onde ele tirou que o Freud tinha uma visão filosófica da psicanálise, mas enfim... esta última, a filosofia de Freud. O que tu tá chamando de filosofia de Freud, pelo amor de Deus? Tá dizendo que o Freud criou uma filosofia? É isso? Além da técnica psicanalítica, ele criou uma filosofia e que essa filosofia seria a psicanálise? É isso? Bicho. É diretamente contraditória a de outro grande psicanalista, Jung. Pelo amor de Deus, não. O Jung não era, nem nunca foi psicanalista. Ah, Jéssica, mas no início, não. O cara que nunca trabalhou de fato com a psicanálise não pode ser chamado de psicanalista, nem início que seja. Não. Bicho do céu. Além do mais, quando Freud fala sobre como curar neuroses, está falando como especialista em sua primeira matéria, mas quando tenta abordar a filosofia geral, o que diabos é essa filosofia, Lewis? O que diabos? Fala como um amador. Olha só, uma aula aqui de projeção. Eu vou explicar o porquê que é uma aula de projeção. Olha só o que ele vai falar agora. Quando tenta abordar a filosofia geral, fala como um amador. Está se referindo ao Freud, tá? Por isso, o mais sensato é dar atenção a ele em um caso e não no outro. E é isso que faço. Não, meu amigo, desculpa. Você pode ser um grande escritor, muito foda, não sei o quê. A sua filosofia, com essa cosmovisão cristã, pode ser levada a sério, mas para de falar daquilo que você não entende. Você não sabe o que é psicanálise. Eu tô falando diretamente, né? Eu sei que você já está morto, mas, sei lá. Se em algum momento você estiver me vendo... Você não sabe o que é psicanálise. Você não entende o que é psicanálise. Você não sabe o que é Freud. Você não leu Freud da maneira, pelo menos, como deveria ler. Ou se leu, não entendeu absolutamente nada. Se leu, não entendeu absolutamente nada. Mas bora lá. Estou mais bem preparado para fazer isso porque descobri que, quando Freud discorre sobre assuntos que não são sua especialidade... Exatamente o que você está fazendo aqui agora, só para deixar bem claro. E dos quais, por acaso, eu entendo bem, como é o caso do assunto linguagem. O Freud não sabia linguagem. Meu amigo do céu. Eu queria saber como é que foi que o Lacan pensou, né? Essa reformulação da psicanálise através do inconsciente contra a linguagem, se não fosse pela própria noção que o Freud deixou ali pra gente na própria interpretação dos sonhos. Meu amigo do céu. Olha só, vou reler porque eu tô, enfim, tão impactada aqui, eu vou ter perdendo algumas coisas importantes. Quando Freud discorre sobre assuntos que não são de sua especialidade, dos quais, por acaso, eu entendo bem como é o assunto da linguagem, ele é bastante ignorante. É o Freud que é bastante ignorante. É sério isso, bicho. É o Freud. Ok. Mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos filosóficos de Freud, ele persiste nessa abstração maluca, meu Deus.
que outros deram a ela não é nem um pouco contraditória ao cristianismo. Opa! Ele tá fazendo aqui uma aproximação arriscada de que a psicanálise, retirando a suposta visão filosófica do Freud, de um modo geral, mas que a psicanálise ela não é contraditória ao cristianismo. Bom, isso eu vou deixar a cargo de vocês, tá? O entendimento de vocês. Sabe por quê? Porque a gente já discutiu isso ao longo das aulas do próprio texto freudiano, do próprio texto do Futuro de uma Ilusão. Então isso eu deixo a cargo de vocês, beleza? Não vou me delimitar nisso aqui. A prática da psicanálise se sobrepõe à moralidade cristã em alguns pontos. E não seria má ideia se todas as pessoas soubessem alguma coisa a esse respeito. Todavia, elas não seguem o mesmo rumo o tempo todo, pois as duas práticas alcançam resultados bastante diferentes. Sério? Sério? Interessante, percebeu isso só agora? Mas enfim, né? E ele fala aqui uma coisa interessante, né? Cadê? E não seria má ideia se todas as pessoas soubessem alguma coisa a esse respeito, ou seja, soubessem alguma coisa sobre a psicanálise. Realmente, né? Não seria má ideia, né, Lewis? Não seria nada ruim, inclusive. Um outro ponto que eu peguei aqui é que ele vai dizer, no livro dele, se vocês quiserem acompanhar, se tiverem aí, né? Na página 129, ele vai dizer o seguinte: o desejo de um homem por uma mulher seria... Olha só isso aqui. Bom, primeiro ele vai, para eu contextualizar isso para vocês, né? Ele vai falar aqui de algumas distinções que acontecem sobre tomada de decisão, né? E como é que isso é afetado pela decisão moral. Então eu vou contextualizar para poder chegar aqui nesse ponto central. Ele vai dizer o seguinte: quando uma pessoa toma uma decisão moral, há duas coisas envolvidas. Uma delas é a tomada de decisão, a outra os diversos sentimentos, impulsos, etc., né? Que constituem o seu estilo psicológico e que são a matéria-prima de suas escolhas. Mas essa matéria-prima pode ser de dois tipos. Ela pode ser o que chamamos de normal, tá? Podendo consistir no tipo de sentimentos comuns a todas as pessoas, ou então, e assim, é exatamente isso que é importante, pra gente não ficar também só criticando, né, tomando a psicanálise. Bora entender o que o autor tá querendo dizer, tá bom? Então lembrem lá, que eu falei já pra vocês, que ele tinha uma noção de que nós temos uma lei moral, né, que ela é natural, que é partícipe de todos os sujeitos, então ele deixa isso bem claro também aqui, né? Mas essa matéria-prima chamamos de normal, podendo consistir em sentimentos comuns a todas as pessoas. Ou então pode consistir em sentimentos bem pouco naturais, decorrentes de distúrbios presentes em seu subconsciente. Primeiro ponto, não existe subconsciente na psicanálise. Você que está me assistindo aqui agora, entenda de uma vez por todas. O Freud, meu Deus, nunca falou de subconsciente. Isso é projeto, isso é condição, artigo, enfim, é assunto psicológico. A psicologia, em determinadas ramificações, é que cria essa nomenclatura de subconsciente. O Freud mesmo nunca falou de subconsciente. O Freud falava de pré-consciente, consciente e inconsciente na primeira tópica, e depois falava de eu, isso e supereu na segunda tópica. Não existe subconsciente, tá? Primeiro ponto. Assim, o medo de coisas que são realmente perigosas seria um exemplo do primeiro tipo, ao passo que um pavor irracional a gatos ou aranhas seria um exemplo do segundo tipo. Prestem atenção no que eu vou ler agora aqui para vocês. O desejo de um homem por uma mulher seria do primeiro tipo, ou seja, um desejo natural. É o único que pode ser natural, o desejo de um homem por uma mulher. Já o desejo pervertido de um homem por outro seria do segundo. É bom lembrar novamente, para que a gente não fique muito assim com essas questões, é que ele está falando frente ao próprio cristianismo. Então, para ele tem uma implicação lógica em tudo isso que ele está falando por conta dessa visão, dessa cosmovisão cristã, tá bom? Então, mas agora é o que me implica nisso aqui, tá bom? Ele ter esse tipo de leitura, ele acreditar nisso é um direito dele, né? Literalmente com aquelas crenças que ele vai trazendo de maneira arraigada. É um direito dele. O que não dá é para ele dar continuidade e falar o seguinte agora. Então o que os psicanalistas se propõem a fazer é eliminar os sentimentos anormais. Olha só, o que os psicanalistas se propõem a fazer é eliminar os sentimentos anormais, isto é, dar ao homem uma matéria-prima melhor para as suas escolhas. A moralidade se ocupa da primeira tomada de decisão.
Então a moralidade ela se ocupa daquilo que é natural, daquilo que é antinatural, ou seja, o desejo de um homem por outro homem, por exemplo, né, quem tem que lidar com isso, com esses tipos de distúrbios, é a psicanálise. Bom, tem outras coisas aqui sobre isso, eu não preciso nem discorrer muito. Acho que fica autoexplicativo de que maneira a psicanálise vai na contramão total disso que ele está dizendo que é psicanálise ou do que ela deveria fazer, tá? É só um ponto importante. Mas tem outras questões importantes que, muito embora eu não tenha como abordar agora, porque o vídeo vai ser cortado já já, mas que, enfim, que são importantes para que vocês possam dar seguimento aqui na leitura e que eu sugiro que façam, de fato, caso queiram entrar em contato, né, com esse material. Mas o último ponto que eu vou trabalhar aqui, porque eu ainda tenho aí 4 minutinhos aí do vídeo para ele não encerrar, é um ponto em que ele vai trabalhar na página 181, em que ele vai falar, né, sobre... Ele vai trazer, inclusive, o exemplo do próprio Himmler, né, que era um dos soldados ali nazistas, né, um dos generais ali, chegou a ser ministro do governo interior, né, do Hitler, enfim, foi incumbido ali de um papel de um genocídio, né, do povo judeu, de alguma maneira. Ele vai trazer esse ponto aqui, esse ponto é interessante porque ele vai falar sobretudo de moral, né? E aí, de que maneira a gente poderia pensar isso, inclusive no campo psicanalítico. Então, olha o que ele vai falar, basicamente, aqui. Cadê? Ok. Ele vai dizer o seguinte, na página 131, tá? Alguns de nós que parecemos bastante gentis podem, na verdade, ter dado tão pouco valor a uma boa hereditariedade e uma boa criação que acabam sendo piores do que aqueles a quem chamamos de monstros, né? Será que podemos ter certeza sobre como seria nosso comportamento se tivéssemos herdado um arcabouço psicológico sobrecarregado, uma má criação e ainda por cima tivéssemos ascendido ao poder, como foi o caso, por exemplo, do Himmler? E aí, o que ele vai trazer o Himmler? Eu também lembrei do próprio Eichmann, né? Por que eu vou finalizar esse livro aqui dele, né, exatamente com essa questão? Porque uma das questões que a própria Hannah Arendt vai trazer é discutir essa figura do monstro na figura do Eichmann, né, quando ela vai lá acompanhar o julgamento do Eichmann em Jerusalém. E o livro dela, o título do livro dela é exatamente esse, né? Eichmann em Jerusalém. Então, mais uma dica aí pra vocês. Por que isso é fundamental? Porque vai colocar em xeque exatamente aquilo que supostamente a gente poderia chamar de natureza humana, que, enfim, aqui tem pro Lewis, né, tem uma natureza humana calcada ali nos preceitos do cristianismo, mas que na psicanálise, isso que supostamente se chama de natureza humana, nós poderíamos traduzir e chamar de pulsão. E como é que isso endereça determinadas atitudes, determinados posicionamentos nossos, e que não estão calcados, no final das contas, por um funcionamento direto, né, hereditário, e de que seria o único possível, no final das contas. E de como é que a gente pode se articular de maneira complicada e contrária ali em determinadas situações, justamente por conta de todo esse processo que nós estamos inseridos e que nós somos inseridos. Então, a pergunta que a Hannah Arendt faz lá, né, é a mesma que o Lewis está fazendo aqui, só que de uma outra perspectiva, e que a gente pode também pensar, pra gente finalizar aqui nessa primeira parte, né, dentro de um aspecto psicanalítico. Será que tudo aquilo ali que a gente julga no outro, que a gente acusa no outro, não faz parte dos nossos próprios processos e a gente só tá conseguindo, inclusive, apontar o dedo porque é nosso? Então, isso aqui que o Lewis vai trabalhar agora, que eu também já trabalhei por vezes com a própria Hannah Arendt, me serve para que a gente possa finalizar essa primeira parte aqui. Tudo bem?